O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a grata satisfação de receber em nossos estudos para o nosso segundo programa o diretor do Museu Penitenciário Paulista, Sidney Soares. Sidney Soares é um cientista social pela Universidade de São Paulo, especialista em direitos humanos pela Procuradoria-Geral do Estado, onde escreveu a monografia, por mim orientada, Reflexos da Pena, um olhar interdisciplinar sobre a história da pena no Brasil. E, atualmente, é diretor do Museu Penitenciário Paulista. Sidney, é um grande prazer recebê-lo aqui pela segunda vez e eu gostaria de já começar com uma pergunta. Como e para que nasceu esse museu? Resuma muitíssimo bem essa parte, porque você falou partes disso, mas eu gostaria que só para dar ao telespectador uma noção de todo. Bom, o museu, então, ele nasceu desse trabalho de ressocialização que acontecia na Penitenciária do Estado a partir dos anos 20. A Penitenciária do Estado era totalmente ligada, primeiro, à Casa de Correção, que na antiga Avenida Tiradentes. Lá foi o primeiro lugar que, no Brasil, existiu a possibilidade de trabalho e educação para os presos. Só que ela ainda era muito pequena e sempre tem um problema de aumento da população carcerária, então foi construída a Penitenciária do Estado, que foi o primor de São Paulo durante algumas décadas. Era um lugar para transformar a vida de pessoas. A ideia era regeneração do preso ou ressocialização do preso. Então, no tripé de escola profissionalizante, educação física e artes, que era esse tripé que produzia a ressocialização, do tripé de desses itens, as artes, produziu o acervo de quadros, que produziu a galeria da Penitenciária do Estado e depois o acervo que foi montado no museu, quando foi criado o serviço de biotipologia, onde ia ser analisado aspectos físicos que identificariam o criminoso. Uhum. Então, o estudo de tatuagem e da cultura prisional começou em 1939. Nós temos no museu uma coleção de fotos muito interessante da Eda Mussolini, a filha mais velha do Mussolini, visitando o Museu Penitenciário em 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia e a Eda era casada, o marido dela era o ministro de Relações Exteriores da Itália. O que ela estava fazendo no Brasil em 39 exatamente no Museu Penitenciário, eu não sei. Mas temos lá as fotos dela, sim, maravilhada com os quadros produzidos pelos presos. E elogiando. E elogiando, maravilhada mesmo. Se eu me lembro bem ainda, elogiando o serviço que era prestado à comunidade ali presa, não é? Não era só ela, isso era um costume, no início do século XX. Se dizia que para você conhecer São Paulo, você tinha que tirar uma foto na Penitenciária do Estado. Isso para a gente parece um pouco loucura, né? Porque hoje a gente vê a pena como lugar de punição. E lá não. Ali a pena era uma oportunidade de transformação. Então você estava refazendo gentes. Então o museu ficou ali na Penitenciária do Estado. Nos anos 60 ele teve uma grande reorganização com um novo número de itens para acervo foi incorporado ao museu. E nos anos 70, a gente não sabe exatamente porquê, isso não está claro na história, ele foi completamente fechado e suas peças foram distribuídas pelo sistema penitenciário. Certo. Talvez por causa da ditadura. É possível. Porque a história do museu, o que a gente aprendeu na monografia, né, professor, foi que a história do museu deixa muito claro que é possível, e foi feito aqui em São Paulo de uma maneira muito eficiente, um trabalho de ressocialização importante com o preso. Então, talvez isso não agrade a todas as pessoas que trabalham com a ideia de aprisionamento. Mas, bom, o museu ele teve essa diáspora, né, das suas peças, o acervo foi completamente distribuído. E só com a criação da Secretaria da Administração Penitenciária que ele passou a ser reorganizado de novo. Ele passou a ser reorganizado, ele foi organizado na Escola da Administração Penitenciária para funcionários ingressantes do sistema
como um local de treinamento, onde eles pudessem ter acesso a material de apreensão e as tatuagens dos presos e essas coisas. Ele funcionou na sede da escola, que ficava no Complexo do Carandiru também, até meados dos anos 2000, quando ele foi transferido para a penitenciária de Araraquara, em caminhão aberto. Então, esse acervo sofreu muito, os quadros se perderam, os quadros tinham sido juntados de novo. E houve, Sidney, por exemplo, um processo de restauração daquilo que foi estragado ou não, a fim de recuperar ou não? Então, quando a gente chegou e foi estudar o museu e tentar reconstruir o Museu Penitenciário, que estava lá em Araraquara, o acervo estava muito deteriorado. Por algum momento a gente pensou, não vai dar, porque o museu a gente conta a história a partir do acervo material que temos. Claro. E o acervo material estava muito destruído. A gente pensou em algum momento fazer só uma exposição de fotografias ampliadas, porque o acervo material estava muito destruído. Mas a gente conseguiu, e conseguir isso no ambiente público é realmente muito difícil, porque qualquer administrador que trabalhe numa empresa privada tem as suas, os seus índices de sucesso, o que pode ser computado como uma atividade de sucesso ou não, que é totalmente diferente da administração pública. Para você ter sucesso e conseguir fazer com que um projeto funcione, ele dê certo, e você consiga atingir seus objetivos, você, por vezes, tem que ter uma postura contrária do administrador privado, né? Então, você conseguir atingir seus objetivos com um projeto museológico dentro do sistema penitenciário foi um grande desafio. E uma das coisas que a gente fez foi reunir as pessoas, outros grupos que tinham características como a nossa. Então, a gente criou uma rede de museus institucionais aqui de São Paulo. Então, museus ou centros históricos que pertencem a secretarias ou lugares públicos que não da Secretaria de Cultura. Então, o Tribunal de Justiça, a Educação, a Fazenda, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a gente juntou e começou a trocar figurinha com essa gente. E, por outro lado, também a gente juntou os museus penitenciários do resto do Brasil. Então, no Rio de Janeiro, no Paraná, na Ilha Grande, a gente começou a juntar e isso foi difícil? Desculpe interromper. Foi difícil esse processo de parceria? Parceria. Acho que foi esse é o nome, a parceria com os outros museus institucionais, com os outros museus penitenciários e parceria com a equipe que foi montada para a reestruturação do museu. Ótimo. Eu acho que se não fosse essa equipe, a gente jamais conseguiria reestruturar o museu como a gente reestruturou, porque é isso, nós, administradores públicos, trabalhamos com contratações no menor preço. Sempre a gente trabalha com o que é o mais barato. Às vezes o que é o mais barato, porque é assim que diz a lei, às vezes o mais barato não é o melhor, mas você tem que se transformar aquilo no melhor. E pode ser transformado no melhor. E assim a gente conseguiu restaurar 20 quadros do nosso acervo, que estão em exposição. Todos os outros a gente produziu uma higienização, a gente fez uma catalogação nova, né? A gente tem um programa de catalogação de museus hoje utilizado nos grandes museus do Brasil. E a gente passou a organizar com ações do plano museológico desenvolvido, passou a organizar aquele acervo. Então, criamos uma pinacoteca climatizada para a guarda dos quadros, para eles não se perderem mais. Para a preservação Esses também. quadros que foram restaurados, a gente consegue hoje deixar com que eles sejam preservados, porque, como eu disse para o senhor, além de estar cumprindo com uma obrigação legal, o Estatuto dos Museus, uma lei federal, nos obriga a preservar o arquivo histórico, além da obrigação legal, temos a obrigação de informação à sociedade. Claro. Nós estamos... Que é a justificativa social de qualquer pesquisa. Uma pesquisa que não apresente esse aspecto, isto é, servir ao cidadão, realmente não tem valor nenhum. Essa eu acho que é uma ação muito significativa, né? A partir da organização que fizemos do nosso trabalho, dessa organização de ideias produzida pela nossa monografia, a gente conseguiu organizar o acervo, conseguiu perceber o viés da história que a gente tinha que abordar, a gente conseguiu entender que o Complexo do Carandiru, por exemplo, era onde o museu tinha que voltar.
Ele tinha que estar no Complexo do Carandiru. Porque realmente ali é muito representativo, não é? É o lugar mais representativo do aprisionamento do Brasil. O Carandiru ressoa no mundo todo, esse nome. Sim. Então, e antes, o mais interessante, que as pessoas lembram muito de coisas ruins com esse nome, mas ele já foi também maravilhoso. Marco, vamos dizer assim, né? Ele é quase um símbolo, né? Ele é um símbolo. Então, assim, Um ícone. pegamos um acervo que estava desorganizado, estragado, destruído, organizamos esse acervo, montamos um projeto expográfico para apresentar esse acervo de uma maneira compreensível para a população em geral. Pegamos um prédio público que servia para um departamento administrativo do sistema, como eu já disse, os moradores do lado nem sabiam que o prédio estava lá. E abrimos esse prédio público para a sociedade. Então, criamos uma nova sede para o museu, com um prédio que tinha pouca função social, com acervo que não estava organizado nem pronto para ser apresentado. E eu acho que com isso a gente leva para a cidade de São Paulo, para todos os brasileiros, um lugar para reflexão sobre o que é a penar, né? Do que é o crime, do que é a contenção do crime, do que pode produzir o ser humano preso. Porque o que chama muito a atenção nas pessoas que vão visitar o museu agora, eles ficam assustados. Nossa, mas o preso consegue produzir isso? Ou quadros belíssimos, são artistas? Ou essa cultura, como é que eles conseguiram produzir essa Teresa tão bem traçada? Ou a Maria Louca, com todos os seus requintes de alambique produzindo de maneira ilegal, como que ele consegue produzir tudo isso? Fala, pois é, a nossa função aqui é mostrar que quem está preso nada mais é do que um ser humano. Claro, que é dotado 100% de cultura e 100% de natureza, como nós falamos no primeiro programa. O preso é um ser que cometeu um crime e está com sua liberdade cerceada. Esse é um processo brutalizante. Como você vem nos falar que ele é detentor de cultura? Você já respondeu no primeiro programa e eu queria que você resumidamente, falasse que também o preso é um ser de cultura. Exatamente. Eu acho que, primeiro, eu acho que dos museus penitenciários do resto do mundo, as apresentações são muito parecidas com o que nós apresentamos no Museu Penitenciário aqui de São Paulo. Mas eu acho que o que temos de distinto dos outros museus penitenciários são os quadros produzidos nesse apogeu da Penitenciária do Estado, que tinham essa função de levar o humanismo ao homem preso, à pessoa que estava cumprindo a pena. Então, a função humanizadora. Humanizadora. Essa característica de você pintar um quadro, ter um tempo para pintar uma obra, com isso fazer seu espírito aflorar e demonstrar transcender ali. Um pouco daquela realidade tão transcendente. A gente tem um momento ali de um quadro muito importante do nosso acervo, chamado A Avó e a Neta, e você pode observar o quadro em uma das alas do museu, e se você olhar para o outro lado, vai ter um vídeo passando, vídeo produzido dentro da penitenciária em 1928, do preso pintando aquele quadro. E, para nossa surpresa, ninguém nunca tinha notado isso, né? Quando a gente viu o filme, viu o quadro, falei, nossa, ele está pintando o quadro. E olha só quem é o preso, porque o avó e a neta é uma avó segurando uma neta, e o perfil da avó é a mesma do preso. É ele, aquela avó. Então, a gente, como hipótese, a gente acredita que seja a avó dele que ele pintou ali, em grafite. Ou a mãe e a filha. Pois é, mas é que o quadro recebeu este nome, né? É, claro, então... Mas, por isso, a gente tem isso como hipótese. Mas é impressionante como a silhueta dele é a mesma da mulher que está sendo retratada ali. Eu quero visitá-lo. Por favor. Eu quero visitá-lo e quero rodar pelo menos 2 programas lá, porque vale a pena ser mostrado a toda a população, não é? A todas as pessoas que seguem os nossos programas. Sidney,
A sociedade se interessa pela cultura prisional e pelo preso? Veja, você tem um museu. Que tipo de pessoas você recebe lá? Como são as visitas? Se há procura? Quer dizer, pelo que eu vi, há muita entrevista com você agora, né? Agora você é um homem de entrevistas. Você está sendo muito entrevistado e isso eu acho que é uma coisa muitíssimo boa, principalmente quando nós nos referimos a museus. Em alguns lugares gostariam que a gente demonstrasse ali o show de horror, né? Como eu disse para o senhor, quando eu entrei para reorganizar o museu, tinham acabado de acontecer as coisas de 2006. O meu computador, que era um computador da assessoria do gabinete do secretário, tinha um monte de foto de gente morta. E existe uma parte da imprensa que cobra isso da gente. Por que você não montou um museu com essas fotos? O que eu estou contribuindo para vocês, mostrando gente sem cabeça, ou como a gente viu naquelas fotos que aconteceram agora lá no Maranhão? Sim. Eu acho que o que a gente leva de poder refletir é o que o homem pode produzir quando ele tem a sua liberdade cerceada. Realmente não é a fotografia de um morto, que também pode ser como a mortandade que eu vi no Carandiru, por exemplo. Aquilo, mas quando tem relevância, não é? Porque também não é qualquer fotografia, eu acho. Eu acho que existem outros museus que podem trabalhar isso, não é? Claro. A gente tem o Memorial da Resistência. Isso, não que seja desprezado, né? Imagina. Tem o Memorial da Resistência, tem o Museu do Crime da Polícia Civil, que eles trabalham um pouco mais isso do que a gente. O nosso acervo é um acervo que trata da história da ressocialização. E o que é mais impressionante é que o material produzido, quando o ser humano tem a sua liberdade cerceada, todo o bem material que ele produz, que ele deixa para utilizar, é o mesmo aqui no sistema penitenciário de São Paulo, é o mesmo em algum sistema penitenciário dos Estados Unidos, é muito parecido com o sistema penitenciário da Rússia. Isso são expostos nos museus penitenciários do mundo. Então, isso diz muito sobre o ser humano. Quando você prende uma pessoa, ela passa a ter algumas necessidades, ela passa a produzir bens materiais muito parecidos no mundo todo. Isso diz muito sobre cada um de nós, isso mapeia até as nossas potencialidades e onde podemos chegar. E há estudos comparados a respeito disso, das produções feitas aqui, feitas em museus dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, etc. Eu acho que a gente vai ser nosso próximo trabalho, professor. Opa, no mestrado? No mestrado? Quando é que você vai apresentar esse mestrado com esse trabalho todinho pronto já? Não é? Estou esperando. Quero que você entre no mestrado aqui. Já convidei o Sidney, a Ivani já convidou. A hora que você quiser, por favor. E como é trabalhar, por exemplo, com o futuro desse museu? E quais projetos devem ocorrer este ano e em 2015? Então, isso é bastante interessante, né? Porque no nosso projeto foi primeiro levar para um museu institucional que não aconteceu dentro da Secretaria de Cultura, onde as pessoas teriam, né, a princípio, essa facilidade de entender a linguagem museológica. Então, a gente foi levando essa necessidade dentro da Secretaria de Administração Penitenciária, que tem como finalidade última ressocializar o homem preso e manter ele ali preso, né, para cumprir sua pena. Então, levar essa necessidade de que o sistema penitenciário precisa se explicar para a sociedade, e o museu é a ferramenta para isso. Então, foi bastante difícil, foi um grande desafio. E conseguimos, montamos um museu, ele está lá, um equipamento público aberto ao público, com entrada gratuita, as pessoas podem ir lá visitar. Mas é só isso? E acabou? A gente montou a exposição, agora as pessoas vão lá, entrar, olham e vão embora? Não é só isso. Então, o museu ele não pode ser só exibição de bens materiais. Ele tem que ser um lugar de produção de pensamento. Ele leva a reflexão, nosso acervo leva a reflexão, e nós temos que ter mecanismo para facilitar e juntar o pensamento.
Inclusive um lugar de conscientização, não é, Sirinei? Sim. Primeiro lugar, de que, como eu disse da cela escura, de que aquilo pode acontecer com qualquer um de nós. Sim. Eu sei os meus limites, o que eu sou capaz de fazer e onde eu consigo me refrear. Mas eu não tenho essa certeza total do que o meu filho possa fazer na sua história de vida. E o sistema penitenciário, ele reflete a sociedade. Nas sociedades onde foi desenvolvida a política de bem-estar social depois da Segunda Guerra Mundial, hoje as penitenciárias estão sendo vendidas, estão sendo transformadas em escolas, estão sendo transformadas em hotéis. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Carandiru, foi desmontado. Foi desmontado. Só que aqui nós ainda temos o aprisionamento, o quadro de aprisionamento aumentando. O espelhamento da sociedade no sistema penitenciário demonstra muito claramente que a sociedade, quando ela está com algum problema muito sério, o sistema penitenciário só aumenta a sua população. Então, você diminuir a população carcerária e poder fechar, porque aqui em São Paulo nós construímos pelo menos 2 unidades prisionais por semestre. Isso não dá conta de mais de 200 mil presos que temos hoje. Então, isso reflete uma sociedade que tem problemas. E não adianta tapar o sol com a peneira. Porque assim, olha, coloca esse preso lá, prende ele, tira ele daqui do meu meio e acabou. Também não é só isso. Em primeiro lugar, ele não existe como você excluir totalmente uma pessoa da sociedade. E em segundo lugar, depois de cumprir a pena dele, ele vai voltar. E se ele voltar mais bruto, sofremos todos nós. É paradoxal. É instigante e eu acho que em questão de violência nós estamos assim líderes, não é? E principalmente com o número de assassinatos, crimes, assaltos, etc., que nós temos. E parece que ninguém faz absolutamente nada para que isso se, isto é, para que essa população carcerária diminua. Porque quando ela diminui, é sinal que a sociedade está mais ou menos, vamos dizer assim, não totalmente equilibrada, que isso é impossível, mas mais ajustada, vamos dizer assim. Isso é o problema de todos nós, né? Muito se fala da corrupção do político e tal, mas não se fala da corrupção do dia a dia. Então é muito fácil apontar, né? É bíblico, não? Se falar da trave do olho do outro, né? Do cisco do olho do outro, quando não está vendo a trave do seu próprio olho. Então, você achar que você resolve o problema da violência simplesmente cerceando aquela pessoa da sociedade, que ela vai estar fora da sociedade, a gente já entendeu, já aprendeu com as histórias aqui dos anos 2000 que isso não acontece. E que, na verdade, se o sistema penitenciário é ruim, porque se ele tem dificuldades, ele não tem maior investimento, porque quando se fala em hotelaria para preso, as pessoas vão falar, não, mas você está gastando dinheiro com o cara que cometeu crime. Tem uma frase dos antigos servidores do sistema penitenciário que diz assim, às vezes você entra na unidade prisional e diz, nossa, mas aquele cara, ele é incrível, ele é super educado, ele produz coisas maravilhosas, que crime ele cometeu? Você escuta das pessoas mais antigas do sistema e falou, isso não interessa. O crime que ele cometeu ficou lá fora, ele está aqui pagando por esse crime, mas é que ele está tendo uma vida diferente. O crime, ele não pode ficar com aquele crime estigmatizado. A sociedade já tem um sinal estigmatizante, né, que é o tal do atestado de antecedentes criminais. Né? Sim. Então, a pessoa que já cumpriu a sua pena, ainda passa alguns anos levando isso, tentando entrar no mercado de trabalho. Exatamente. Sem esse atestado, com uma coisa escrita ali de que ele já cumpriu a pena dele. Né? Então, ele fica marcado. Isso me lembra muito a lei portuguesa, sabe? Isso é uma das coisas que a gente estudou ali, que é a lei de execução penal portuguesa, que foi muito rigorosa. A gente escuta, por vezes, as pessoas pedindo uma lei mais dura no Brasil. A lei no Brasil foi muito dura durante a maioria da história do Brasil. Eu lembro para os senhores que o último enforcamento de um homem branco no Brasil aconteceu, eles enforcaram a pessoa errada. Por isso, deixou de existir. E a lei portuguesa, até depois do Império Brasileiro, a lei de execução penal portuguesa
era que existia no Brasil. E ela era muito, muito rigorosa. O Tiradentes, que foi esquartejado e seu corpo espalhado pela cidade, é fruto dessa lei dura que muitas pessoas clamam como solução. Sidney, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença em nosso programa e, obviamente, eu gostaria de marcar hoje ainda, não é, as externas para que eu possa sair com a equipe e até lá eu gostaria de rodar alguns programas lá para mostrar isso ao telespectador. E gostaria também de agradecer ao telespectador pela sua audiência. Muito obrigado.